Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Paulo Viceconte, sou professor de Acro-Yoga e vou compartilhar essa hora com vocês um pouquinho do que é o Acro-Yoga. Para eu mostrar para vocês o que é o Acro-Yoga, eu vou contar uma pequena, breve história de como esse método foi compilado. Então tudo aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia, com dois americanos, o Jason e a Jenny. Eles se conheceram em 2003. O Jason era ginasta e a Jenny, professora de artes e ciências. E eles começaram a dar aula de partner acrobatics, que a gente chama, né? Portagem, mão a mão, aqui se a gente for aportuguesar para o Brasil, né? Eles começaram a dar essas aulas e nessas aulas eles conheceram uma outra pessoa, a Caroline, que era terapeuta de massagem Thai. Concomitante a isso, o Jason morava na época com uma outra pessoa, que era o Francisco, que era professor de yoga e também era terapeuta Thai. Então, eles começaram os quatro a dar essas aulas em São Francisco. E cada um foi colocando um pouquinho do seu conhecimento. Então o Jason colocava um pouquinho das acrobacias, a Jenny também, o Francisco um pouquinho do yoga, a Caroline da Thai massagem. E com isso surgiu o Acro-Yoga, que nada mais é que uma junção dessas três vertentes: yoga, acrobacia e Thai massagem. Quando foi mais ou menos em 2006, é que o Acro-Yoga se tornou o que ele é hoje em dia, com esse método compilado das três vertentes e que Jason e a Jenny levaram para frente. O Francisco ele seguiu uma outra linha, a Caroline ficou como professora de Acro-Yoga também, mas quem espalhou essa mensagem mundialmente, o que a gente conhece hoje pelo Acro-Yoga, foi o Jason e a Jenny. E essa parceria durou até mais ou menos meados de 2012, onde a Jenny também seguiu o próprio caminho dela, ela não quis mais dar aulas, e o Jason continua até hoje, até nos dias de hoje, levando o Acro-Yoga à frente, né? Que hoje a escola dele é uma das mais famosas do mundo, que é o Acro-Yoga Internacional. Então assim, dentro dessa vertente do Acro-Yoga, nós temos duas partes. Uma que a gente chama de solar e a outra que a gente chama de lunar. A solar, ela é mais acrobática e a lunar, ela é mais terapêutica. O que seria a parte solar e a parte lunar? Bom, a parte acrobática serve para a gente se divertir. É isso que o Jason sempre falou para a gente, como alunos dele, né? A gente faz... Por que a gente pratica isso? É para a gente se divertir, para a gente se conectar com as pessoas, né? Para a gente passar bons momentos. E a parte lunar, ela é uma parte terapêutica. Ou seja, a gente pode levar isso como para fazer uma massagem aérea na pessoa, para dar um carinho especial no corpo daquela pessoa. Então, essa é a grande diferença dessas duas vertentes, né? O que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é um pouquinho da parte solar, da parte acrobática. Então, a gente vai trabalhar mais ou menos umas 3 posturas básicas e se você se sentir bem com o seu parceiro aí na sua casa e tudo mais, eu posso dar um desafio no final da aula que é uma transição, sem a gente voltar para o chão, de uma postura para outra, certo? Então beleza, vamos começar. Eu vou precisar da ajuda do meu assistente, o Léo. Oi pessoal, tudo bem? Então assim, gente, para que isso aconteça, eu primeiro preciso mostrar para vocês como se comporta os dois papéis do Acro-Yoga, a base e o voador. Eu vou fazer o papel da base, o Léo vai fazer o papel do voador. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como a gente vai comportar o nosso corpo no chão, baseando uma pessoa em cima da gente. Vamos lá. Eu vou deitar de costas no chão e vou erguer as minhas pernas. Essa posição que faz um L com o meu tronco
é a posição correta de basear uma pessoa. Por quê? Nessa posição, eu tô com o peso da pessoa em cima dos meus ossos. Eu não estou fazendo força. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar exigindo demais do meu abdômen. Se eu fizer isso aqui, eu estou exigindo demais dos meus posteriores. Então, aqui é um ângulo perfeito para que eu equilibre a pessoa em cima de mim, em cima dos meus ossos e faça o menor esforço possível. Aí você pode falar assim, mas Paulo, eu não tenho esse alongamento. Eu não consigo ficar com as pernas a 90 graus do meu tronco. O que a gente pode fazer é enrolar um tapetinho e colocar na nossa lombar. Com isso, o que vai acontecer? A nossa lombar vai subir e você vai atingir esse ângulo de 90 graus muito mais fácil. Certo? Então agora eu vou mostrar para vocês como se vai comportar o voador nessa postura que a gente vai fazer. Essa primeira postura que a gente vai realizar aqui na aula se chama front plank, que traduzindo para o português é mais ou menos como se fosse prancha, tá? E depois, se você se sentir confortável, a gente vai passar por uma outra postura sem as mãos, que a gente chama de pássaro. Então, como é que a gente vai fazer para erguer essa pessoa no ar? Eu vou me posicionar e eu vou pedir para o Léo se aproximar e eu vou sentir os pés dele tocando nas minhas mãos. Os meus pés vão estar paralelos e vão tocar o quadril dele. Eu vou mudar o ângulo para vocês verem um pouquinho. A gente vai fazer de frente aqui para vocês verem como que se comporta o meu pé. Os meus dedos estão apontando para a cabeça do Léo, certo? Então a gente vai colocar esses pés mais ou menos o gordinho do nosso pé aqui na cristilinha da pessoa. Por que eu falo mais ou menos? Porque cada corpo é um corpo, certo? Então, às vezes, quem pode te falar melhor aonde é que esse pé vai ser o próprio volante, né? Porque o corpo é dele. Então, vamos lá. Eu vou sentir os pés do Léo, ele está numa posição que eu consiga alcançá-lo, ótimo. A gente vai conectar as mãos agora. Então, os meus dedos, eu como base, vou estar com os dedos para fora. O Léo, como voador, vai estar com os dedos apontando na direção da minha cabeça. E a gente vai conectar as mãos. Nesse momento, o Léo não dobra mais os cotovelos. Então eu vou fazer um pequeno exercício aqui, que a gente chama de leg press. Sabe aquele exercício da academia que a gente faz? Só para sentir o peso dessa pessoa vindo na direção do meu corpo. E quando eu me sinto à vontade, dobrando os meus cotovelos e os meus joelhos, eu vou tirar o Léo do chão e erguer. Então eu vou esticar os meus cotovelos e os meus joelhos. Reparem que existe uma linha reta entre o ombro do Léo e o meu ombro, entre o quadril do Léo e o meu quadril. Aquilo que eu falei para vocês, da gente estar equilibrando a pessoa em cima do osso. Ou seja, esse ângulo perfeito, tá? Essas linhas perfeitas. Se eu tô aqui, eu vou exigir um pouco mais da minha musculatura, não vai estar bom. Se eu tô aqui, eu posso perder ele para lá e vou estar fazendo muita força no meu abdômen. Certo? Então, essa é a nossa primeira postura. Uma vez aqui, vocês podem explorar um pouquinho dos movimentos de amplitude que a gente chama. Então, eu vou dar um pouquinho de ponta para o Léo, para ajudar ele a subir o peito dele um pouquinho mais. Ele vai estar contraindo o bumbum. E aí a gente vai soltar as mãos. As mãos do Léo estão apontando para o chão. Certo? Ele tem o peito aberto e o olhar dele está pro horizonte.
Uma vez aqui, eu posso dobrar os meus joelhos e movimentar ele um pouquinho. Só para eu ver como é que muda esse ângulo de 90 graus. Porque quando a gente for fluir para uma outra postura, isso daqui vai ser muito importante. Mas se for para você muito difícil nesse primeiro momento, fica lá com as mãos conectadas. Fica lá na prancha, em vez de ir para o pássaro, que é essa postura que a gente fez com as mãos desconectadas. Para eu descer o Léo daqui, eu simplesmente vou dobrar os meus joelhos. Notem que eu não vou dobrar os meus cotovelos. Porque se eu dobro meu cotovelo, o peso do Léo vem para cima de mim. E aí vai ficar mais difícil eu colocar ele no chão, com segurança. Certo? Essa postura, no início, ela pode ser um pouco desafiadora. Mas depois que você pega o jeito, como a gente pega o jeito? A gente pega o jeito só fazendo e treinando. Então, assim, às vezes, a primeiro momento pode ser muito difícil, olhando por fora. Você fala assim, nossa, como é que eu vou erguer uma pessoa? Gente, tudo é técnica. Então, assim, tudo tem um começo, um meio e o final é infinito. No Acro Yoga, pelo menos, tá bom? Então, tentem fazer essa postura. Se vocês não se sentirem confortáveis, vocês não precisam soltar as mãos. Como assim? A gente tem um público muito grande, que tem vários praticantes aqui de vários níveis. Pode ser aquela pessoa que nunca praticou, aquela pessoa que começou semana passada ou aquela pessoa que já está praticando um tempinho. Eu vou passar agora uma outra variação dessa postura para que a gente possa conectar uma postura na outra, certo? Então a gente vai fazer de novo a prancha frontal, front plank, só que a gente vai fazer ela em 3 apoios. Eu vou tirar um apoio. Vocês notaram que eu estava com 4 apoios? Ou seja, as minhas mãos estavam conectadas com as mãos do Léo, os meus pés estavam conectados no quadril do Léo, certo? 4 apoios. Então agora eu vou fazer 3 apoios. Como é que a gente vai fazer isso? Montar a postura, a gente vai montar igualzinho o que a gente fez agora. Se para você isso é fácil, você não precisa fazer o leg press. Você simplesmente deixa o peso da pessoa vir e ergue ela do chão. Então assim, para a gente fazer essa postura em 3 apoios, eu tenho que comunicar com o meu voador. Então eu vou apertar a mão que eu quero, a mão dele, que eu quero que ele leve o peso. Então eu quero que ele leve o peso para o meu lado esquerdo, eu vou apertar essa mão. Quando eu aperto, ele entende que ele vai ter que subir a outra perna. Subindo a outra perna, eu tiro um apoio. E a gente pode fazer isso com uma perna e depois com a outra. O importante aqui é a gente não perder os outros apoios. Ou seja, os braços dele estão esticados, ele está com o corpo totalmente unificado. E shot. Bom, a gente pode trabalhar nessa postura esses 3 apoios que vai ajudar a gente mais pra frente a fluir, fazer um flow um pouquinho maior, conectar de uma postura para outra. Então é muito importante a gente trabalhar com esses movimentos nessa postura. Lembrando que se você é iniciante, se para você já está muito difícil permanecer estável nessa postura, você não vai avançar. Você vai só ficar aonde eu falei para você ficar. Vai montar o front plank e vai ficar estável, estático, parado, ok? Se você já tem um pouquinho mais de prática, você pode tentar dobrar os joelhos, movimentar o voador e fazer esses 3 apoios, certo? Beleza, então. Então agora eu queria mostrar para vocês uma outra postura, também básica do Acro Yoga, e que depois a gente vai conectar com essa postura que a gente fez agora, que foi o front plank. A postura que a gente vai fazer agora se chama throne, que em português a gente pode traduzir como trono. Algumas pessoas falam também cadeirinha. Isso fica a gosto da pessoa.
tá? Por que é cadeirinha e trono? Então você já tem uma ideia do que seja a postura. Ou seja, o voador vai ficar sentado em cima da gente. Como é que a gente vai construir essa postura? Ela é um pouco diferente da front plank. O Léo começou de frente para mim. Agora o Léo vai começar de costas para mim, perto da minha cabeça. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Essa postura inicial. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou levar as minhas mãos para cima e vou agarrar os tornozelos do Léo. O importante é que os pés dele estejam na linha da minha cabeça, para ficar mais fácil. Os meus cotovelos estão apontando o teto. E os meus dedões, eu sempre gosto de falar isso nas aulas, eles gostam de ficar olhando um para o outro. Eles são namorados, apaixonados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou levar o meu pé entre o posterior e o glúteo do Léo. Por que não só no glúteo? Porque na hora que a gente vai montar a postura, se eu coloco no glúteo, ela vai ficar errada. Depois eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer de errado nessa postura. Certo? Então vamos lá. Eu vou oferecer os meus pés, o Léo vai sentar, vai jogar todo o peso em cima de mim. Quando eu sentir que o peso dele está em cima de mim, eu vou esticar as minhas pernas e levar ele para cima. A partir deste momento, que a gente está em 90 graus, né? Eu estou sentindo o corpo dele em cima de mim o tempo inteiro, eu vou tirar uma mão do tornozelo do Léo e vou passar para o pé. E faço isso com a outra. Ele leva as mãos em cima do joelho e olha para frente. Eu sei que na câmera não vai estar aparecendo a cabeça do Léo, mas esse é o ângulo máximo que a gente conseguiu aqui em casa. Certo? Então, eu quero que vocês notem que existe aquela linha. Uma linha reta entre o joelho do Léo e os meus ombros, entre a cabeça do Léo, a coluna e as minhas pernas. É uma linha reta, certo? Não é isso aqui e também não é isso aqui. Notaram a diferença? Fica bem claro, né? Então, aqui. Como é que a gente sabe que a gente está no ponto certo? Quando a gente não tem aquele esforço muscular. Mas, Paulo, eu sinto um esforço muscular ainda. Se você não estiver acostumado com a postura. Porque quando você está acostumado a fazer, você ganha resistência muscular. Ou seja, eu não estou sentindo praticamente nada, né? Claro, tem o peso da pessoa em cima de mim. Mas assim, o meu músculo e os meus ossos estão me ajudando a sustentar ele durante muito tempo aqui, certo? Bom, como é que a gente faz para sair dessa postura? A gente vai tirar uma mão e eu vou voltar lá para o tornozelo. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Vou dobrar os meus joelhos e pousar os pés. Agora, gente, muito importante. Eu vou colocar os pés do Léo do lado da minha cabeça e soltar. Por que eu falo soltar? Porque muitos alunos esquecem de soltar o pé da pessoa na hora que coloca no chão e a pessoa se desequilibra e vai para frente. Aqui, a gente não está trabalhando com o cuidador, que também é uma peça muito importante nas nossas aulas, no Acroyoga. Porque a gente só está em 2 aqui, né? Provavelmente você, na sua casa, também só tem mais uma pessoa, certo? Então, eu quero que vocês façam isso com muito cuidado e com muita responsabilidade, certo? Porque, assim, a gente quer fazer a prática para se divertir e não para se machucar. Então, assim, quem estiver sem o cuidador, presta muita atenção na hora de colocar a pessoa no chão. O jeito mais fácil é colocar os pés da pessoa do lado da minha cabeça e eu solto. Não esqueçam disso. Certo? Combinado? Então, beleza. A gente pode tentar fazer o trono e agora eu vou dar um desafio para as pessoas que estão um pouco mais avançadas nessa prática. Ou seja, a gente vai fazer o trono em 3 apoios. Como funcionou do mesmo jeito no front plank, que foi a outra postura que a gente fez, a gente vai fazer isso no trono. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá.
uma vez aqui, eu montei a postura. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu pedi para o Léo na postura passada. Eu vou sinalizar para ele que eu quero que ele passe peso para um dos lados. Ele vai passar pro meu lado esquerdo e eu vou tirar um pé. Eu vou experimentar essa postura em 3 apoios. Vocês viram que eu estou com a minha perna livre aqui, ó. Tá? Dá pra ver aqui no vídeo, né? Certo. E vou fazer a mesma coisa com a outra. Trabalhar nos 3 apoios nessa postura é muito mais fácil do que no front plank, porque ela dá muito mais estabilidade. O peso do voador, ele está muito mais concentrado na perna. Por quê? Porque ele está sentado em cima de nós, do que no front plank, que ele está na horizontal. Então fica muito mais fácil o 3 apoios no trono. Se você não conseguiu fazer os 3 apoios no front plank, tenta no trono, que pode ser que você tenha sucesso. Melhor do que no front plank. E eu gostaria de mostrar para vocês também o que pode acontecer de errado na montagem dessa postura. E como que a gente pode consertar essa postura no ar, certo? Eu quis mostrar para vocês os 3 apoios porque a gente vai precisar deles para corrigir essa postura se a gente entrou errado. Então assim, vocês podem estar me perguntando, o que pode dar errado nessa postura, Paulo? Pode ser que o voador não fique tão bem sentado nos nossos pés. E para isso eu vou ter que mover o meu pé sobre o voador, e para isso eu vou precisar dos 3 apoios. Então, eu vou fazer agora de uma maneira errada. Eu vou montar a postura de como pode ser que dê errado. Ou seja, sobrar muito calcanhar no pé da base. Ou seja, o glúteo do voador, ele não está completamente em cima dos pés da base. Esse é o erro mais comum, que mais pode acontecer. E a gente vai consertar fazendo os 3 apoios. Vamos lá? Então, o que acontece? Eu vejo que a grande dificuldade dos alunos aqui, nessa postura, é o alongamento de chegar com metade do pé no posterior do voador e a outra metade no glúteo do voador. Então, o que acaba acontecendo? Eles alcançam só até aqui. E na hora que o voador vai sentar, fica tudo ok até então. Só que na hora que a gente vai subir, vocês podem reparar que sobrou um pouquinho dos meus calcanhares. Como é que eu posso corrigir isso? A gente vai montar a postura do mesmo jeito que a gente estava fazendo e a gente vai fazer os 3 apoios agora. Então eu vou coordenar o Léo para que passe o peso para um lado, eu vou tirar a perna e vou colocar o pé no lugar certo. Ele vai fazer a mesma coisa agora para o outro lado. Eu vou tirar o pé e vou colocar no lugar correto. Essa é a maneira mais fácil da gente corrigir e salvar a postura uma vez que ela esteja montada, certo? Vamos desmontar. Lembra de soltar o pé e o voador vai estar no chão são e salvo. Bom, pessoal, essa foi a segunda postura. A terceira postura que eu quero passar para vocês agora é uma postura que em inglês é um palavrão, se chama High Flying Whale, que ela é inspirada quando as baleias jubartes, elas dão aqueles saltos no mar e caem de costas de novo na água. Por quê? Porque o corpo do voador parece uma baleia dando um salto para trás. Em português, eu geralmente não passo para os meus alunos esse palavrão todo, High Flying Whale. Eu falo simplesmente baleia, que fica muito mais fácil. Essa postura a gente vai montar
da mesma forma que a gente montou o trono. Só que ela tem uma pequena diferença, porque o voador vai estar deitado de barriga para cima. Então, como é que é essa postura? Vamos lá. A gente vai começar igualzinho a gente começou o trono. Então, mãos para cima, a gente vai agarrar os tornozelos da pessoa. Eu vou chegar agora com os meus pés, em vez de eu ir para o glúteo e para o posterior do meu voador, eu vou simplesmente para as costas dele. Quando ele sentir os meus pés tocando nas costas dele, ele vai colocar o queixo no peito e vai deitar para trás, deixando o peso dele cair sobre os meus pés. Uma vez que o peso dele caiu sobre os meus pés, eu vou levando os meus pés para longe da minha cabeça. E o que vai acontecer com os pés dele? Vai começar a sair do chão, vai começar a tirar o calcanhar do chão. Uma vez que isso aconteça, eu simplesmente vou erguer os meus braços. Eu acho que vocês já podem estar se perguntando a grande diferença dessa postura. Porque, como eu tinha falado anteriormente nas outras posturas, que elas têm linhas bem delineadas, essa aqui não tem. Vocês podem perceber que as minhas pernas e os meus braços, eles estão fora do ângulo de 90 graus. Por que isso acontece? Isso acontece porque essa postura é um contrabalance, que a gente chama. Ou seja, o peso do Léo está distribuído em cima do meu corpo de maneira igual. Então, metade está nas minhas pernas e metade está nos meus braços. Então, é como se fosse um conjunto de forças. Então, essa postura fica nesse ângulo mesmo. Se eu tento alinhar a minha perna, ela vai ficar muito pesada para os meus braços. E eu vou estar sofrendo aqui. Então, eu levo até um ângulo que fique confortável para mim, onde eu me sinta confortável. Certo? Uma vez aqui nessa postura, eu posso pedir para o meu voador levar os braços lá para trás, juntando as mãos. Ele pode fazer uma mudra, ele pode fazer Kali Mudra, entrelaçar os dedos, deixar só os indicadores apontando, fica muito mais confortável. E essa postura aqui, para o voador, é uma postura de retroflexão. O que é uma postura de retroflexão? É uma postura onde a gente exige um pouquinho mais do alongamento da nossa coluna. E eu posso ajudar o meu voador nesse alongamento. Fazendo o quê? Dando um pouquinho de ponta para ele. Lógico que eu vou respeitar o limite dele. Se ele quiser mais, ele pode falar para mim. Pode me dar um pouquinho mais de ponta. Eu posso perguntar também para ele se está confortável. Está confortável aí, Léo? Tá. Beleza. Então, eu não vou mais mover o meu pé. Certo? Se eu deixo os meus calcanhares mais em contato com ele, eu dou menos ponta e a retroflexão vai ser mais fácil. Se eu coloco as pontas dos meus pés tocando um pouco mais as costas do meu voador, eu exijo um pouquinho mais das costas dele. É como eu faço uma analogia como se a gente estivesse acelerando o pedal de um carro, né? Então, quanto eu mais acelero, mais retroflexão eu dou para esse meu voador, certo? Como é que a gente faz para desmontar essa postura? Então, eu vou pedir para o Léo, primeiro, para ele voltar os braços. Ele vai levar o queixo no peito. E, como no trono, eu vou levar os pés dele ao lado da minha cabeça e vou ajudar ele a voltar para a posição de pé. E vou soltar os calcanhares do meu voador. Porque, como no trono, gente, pode acontecer da base esquecer de soltar os calcanhares e a pessoa perder o equilíbrio e ir para frente. Então, por favor, não esqueçam desse detalhe que é muito, muito importante, certo? Bom, eu já falei para vocês de 3 posturas. E agora eu quero falar para vocês como que a gente pode juntar uma na outra. Como é que a gente pode fluir
de uma postura para outra postura. Então, a gente vai começar fluindo do front plank pro trono, que vai ser o primeiro de tudo. Para isso, eu vou precisar, como sempre, daquilo que eu tinha falado, dos 3 apoios. Então, se para você a aula até aqui, com as 3 posturas estáticas, já foi muito difícil, fica na sua zona de conforto, tá? Se você teve alguma dificuldade com o alongamento, se você teve alguma dificuldade com o equilíbrio, com a estabilidade, que é super normal quando a gente começa a praticar o Acro Yoga, vocês ficam na postura estática. Essa parte da aula é mais um desafio, é um plus para as pessoas que já têm essa postura bem incorporada nos seus corpos, beleza? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai começar do front plank e a gente vai fluir pro trono e eu vou explicar para vocês passo por passo como é que a gente faz isso. Vamos lá. Então, lembrando, o começo da nossa postura front plank, o voador está na frente, eu recebo o peso dele e para cima. Primeira coisa que eu faço aqui é procurar as minhas linhas. Ou seja, se eu estou me sentindo confortável aqui, se a minha lombar está completamente em contato com o chão, se os nossos braços estão completamente esticados. Porque, gente, para a gente fazer os 3 apoios, essa postura nos 4 apoios tem que estar perfeita. Certo? Então, a gente vai pro 3 apoios. Então, eu vou comandar o meu voador para que jogue o peso numa das laterais do meu corpo. E com isso ele vai erguer a outra perna lá para cima. Uma vez nos 3 apoios, essa perna dele que ficou no ar, ele vai passar para frente e eu vou levar o meu pé, dobrando o meu joelho, naquele lugar onde é o trono. Os pés dele estão apoiados aqui em cima do meu joelho. No momento em que eu sinto que ele está estável em cima das minhas pernas, a gente pode soltar as mãos. Vocês viram que a gente fez isso inconscientemente. Por quê? Porque ele já está sentado em cima de mim. Aqui é muito mais fácil, eu já vim aqui direto no pé dele, tomar os pés dele e montar a postura do trono. Certo? O que a gente pode fazer aqui também? A gente pode, dessa postura, voltar para o front plank. Então, o caminho é igual, só que é inverso, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dobrar os meus joelhos e vou ajudar o Léo a pousar os pés em cima das minhas canelas, certo? Ele vai oferecer as mãos para mim. Gente, eu não sei se vocês estão vendo aqui no vídeo, mas os braços do Léo estão por dentro das pernas dele. A perna está por fora, tá? Uma vez que a gente conecta a mão, o Léo vai colocar o peso dele em cima das nossas mãos. Porque a gente vai passar para 4 apoios. Então eu vou tirar um pé, ele vai levar uma perna lá para trás e depois a outra e a gente volta para o front plank. Pessoal, essas posturas, essas transições, elas podem ser desafiadoras no começo. Mas eu sempre incentivo os meus alunos a nunca desistirem, tá? O Acro Yoga, eu costumo brincar, é como se a gente estivesse montando pecinhas de bloquinhos de Lego. Então a gente primeiro, num dia, constrói uma coisa, depois a gente constrói uma outra coisa. O que é mais importante é a gente ter paciência e ser persistente. É fácil no começo? Não, não é fácil no começo. Pode ser muitas vezes desafiador. Para algumas pessoas, para outras pessoas, às vezes pode ter um pouquinho mais de facilidade. Mas o que eu sempre falo é que com dedicação você pode alcançar qualquer coisa. Então assim, no primeiro momento isso pode ser muito difícil. Mas amanhã pode ser um pouquinho mais fácil. Por quê?
Porque o nosso corpo tem uma memória. Então hoje eu metralhei vocês nessa aula de informações. Vocês podem absorver essas informações num dia e depois, num outro dia, vocês prestarem atenção num detalhe que vocês não tinham prestado antes, que é muito importante. E a gente vai somando isso. E com isso a gente vai construindo o nosso flow e as nossas posturas. Certo? E o outro desafio que eu dou para vocês é acrescentar a última postura nesse flow que a gente fez agora. A gente fluiu do front plank pro trono. E agora eu quero fluir do front plank pro trono e depois pra baleia. Certo? Então vamos lá. Vamos entrar no front plank. Lembre-se que a primeira coisa que eu tenho que fazer é construir uma postura estável. Uma vez, eu vou passar para 3 apoios. E entramos na segunda postura, que é o trono. Até aí, gente, tudo bem que a gente acabou de explicar como é que faz isso. O desafio agora é passar dessa postura do trono para a baleia. Então, como a gente vai fazer? A gente vai fazer os 3 apoios nessa postura. Vou comandar o meu voador para que passe o peso para um dos lados. Eu vou apertar gentilmente o pé dele, que aí ele sabe o lado que eu estou querendo que ele leve o peso dele. E uma perna minha ficou livre. Essa perna que ficou livre, ela vai passar bem próximo das costas do meu voador. Então eu vou dobrar o meu joelho de base e ele vai sentir o meu pé aqui. Quando ele sente, ele deita. Uma vez deitado, ele vai levar o quadril para cima e eu vou colocar o outro pé nas costas dele. Então a gente vai estar nessa postura que eu chamo mais ou menos de meia baleia, porque ainda não é a postura completa. A diferença é que ele ainda está com os joelhos dobrados. O importante aqui, galera, é que a gente fique com o quadril lá para cima, tá? Porque vocês vão ver agora. Eu vou pedir para o Léo flutuar uma perna, ou seja, ele vai tirar uma perna do apoio da minha mão e vai esticar. Ele vai fazer a mesma coisa com a outra. E a gente vai entrar na última postura, que é a baleia. Ele vai relaxar a cabeça e vai levar os braços lá para trás. Para voltar, a mesma coisa, ele volta primeiro os braços, depois o queixo, e eu vou colocar o meu voador delicadamente no chão. Essa transição do trono para a baleia, ela é um pouquinho mais exigente, um pouquinho mais desafiadora. Mas é muito recompensante depois quando você domina ela. Porque a gente fluindo de uma para outra, de uma postura para outra postura, a gente vai aumentando esse nosso flow. E aumentando o nosso flow, a gente aumenta as nossas possibilidades de construir mais posturas e de fluir entre elas sem ter que necessariamente colocar o voador no chão para montar de novo a postura. Certo? Então, gente, eu tenho mais um último desafio, que é, a gente fluiu do front plank, a gente foi para o trono e depois a gente foi para a baleia. E agora o meu desafio, para que se você dominou muito bem essa técnica, é fazer o caminho inverso. Ou seja, da baleia, volta para o trono e volta para o front plank. Como a gente vai fazer isso? A primeira parte do flow é a mesma coisa, o que a gente acabou de falar que a gente acabou de falar aqui. O que vai mudar é quando a gente fizer o caminho inverso, que vai ser um pouquinho mais diferente, eu vou explicar agora, certo? Vamos lá. A gente vai começar no front plank, a gente pode fazer todo o caminho, ou a gente já pode começar aqui na baleia
se você quiser já economizar um pouco a sua energia. Então a gente vai montar na baleia. Então aqui, essa primeira parte, imagina lá, o seu voador está lá com os braços lá para trás, com a cabeça relaxada. A primeira coisa aqui, ele vai voltar os braços e vai voltar a cabeça. É importante que o queixo fique no peito, para ele enxergar o caminho que ele está fazendo. Então, eu vou apertando o calcanhar do meu voador, eu vou indicar para ele qual que eu quero que ele tire. Então, eu aperto aqui e o Léo vai saber que eu quero que ele tire esta perna aqui. Ele vai levar o joelho para cima e eu vou estar de novo aqui na sola do pé dele. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. E quando os dois pés dele estão em contato com as minhas mãos, o quadril dele vai lá para cima, lembra? Que a gente está nessa postura da meia baleia que eu falei? Beleza. O que eu gosto de fazer aqui agora é virar um dos pés, isso o que for mais fácil para vocês, o que vocês tiverem mais destreza, ou seja, um dos meus calcanhares, ele vai virar para dentro do corpo do meu voador, para eu aumentar essa base do meu pé nas costas dele. E o outro eu vou tirar e vou levar no glúteo. Uma vez que o meu pé está no glúteo, eu vou dobrar o joelho e vou ajudar com o meu outro pé o meu voador a se sentar. Uma vez ele sentado, 3 apoios. E a gente voltou para o trono. E o caminho do trono para o front plank, a gente já trabalhou, certo? Eu vou pousar os pés dele nas minhas canelas, ele vai me dar as mãos, vai distribuir o peso dele em cima das minhas mãos e vai levar uma perna lá para trás. Depois da outra e abrir o peito. Eu sei que às vezes não dá para ver no vídeo o que eu fiz com o meu pé, mas vamos imaginar o seguinte, que os nossos pés na baleia, os pés da base, eles estão nesse formato aqui, certo? Os dedos dos pés estão apontando a cabeça do voador. O que eu fiz ali? Eu virei um dos meus calcanhares para dentro, então meu pé se comportou desta maneira. Com isso, eu consigo uma superfície de contato maior do meu pé com as costas dele, que fica muito mais fácil para eu tirar o meu outro pé e alcançar o glúteo do meu voador, certo? Então foi assim que o meu pé se comportou naquela postura, naquela transição da baleia para o trono. Agora eu quero mostrar para vocês que a gente já está nos finalmente da aula, como fica todo o flow, a ida e a volta. Ou seja, a gente vai começar de front plank, trono, baleia, baleia, trono e voltar para o front plank. Ok? Vamos lá. Lembre-se que para fluir eu preciso estar com uma postura bem estável. Então aqui eu vou passar para 3 apoios. Ele vai levar uma perna para frente. Eu vou ajudar ele a sentar sobre os meus pés. Ele vai pousar os pés dele sobre as minhas canelas. Eu vou dobrar os meus joelhos, que fica muito mais fácil para eu alcançar os pés dele. E a gente está na postura do trono. Vou comandá-lo para que mande o peso dele para um dos meus lados. Vou soltar um pé e vou margear o pé nas costas dele. Quando ele sentir que o meu pé está chegando próximo da escápula, é o momento em que ele deita. Levei o meu outro pé, o quadril dele ainda está para cima. Comando ele para levar um joelho para cima, para esticar uma das pernas. E pego nos calcanhares e peguei a outra. Aí ele vai levar os braços lá para trás e relaxar a cabeça, na postura da baleia. Primeira coisa, para a gente fazer a volta, ele vai voltar os braços,
queixo no peito. Eu vou comandá-lo para dobrar um dos joelhos. Vou passar novamente as minhas mãos para a planta dos pés dele. Vou virar um dos meus pés para dar mais apoio para as costas dele. E tirar o outro e levar entre o glúteo posterior. Vou dobrar esse meu joelho para que ele ajude ele a sentar e levar para cima ele na postura do trono. Uma vez aqui, vou dobrar os joelhos, vou pousar os pés do meu voador nas minhas canelas. Ele vai me dar as mãos e levar o peso dele para as minhas mãos, levar uma perna lá para trás, levar a outra e voltar para front plank. E se ele quiser, ainda fazer uma graça, abrir o peito e a gente solta as mãos. Entrando numa postura que se chama pássaro, que a gente chama no acroyoga. Certo? Conectamos as mãos novamente. Eu delicadamente coloco o meu voador no chão. E com isso, a gente concluiu esse nosso flow. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso para vocês. Como eu disse, pode ser muito desafiante no começo, mas persistência e dedicação é uma verdade na nossa prática de acroyoga. Então, se você quiser avançar nessa prática, que é uma prática muito divertida, muito prazerosa, a gente tem que treinar, né? Não tem fórmula mágica. No começo, pode ser um pouco difícil, é normal a gente se sentir frustrado. Eu muitas vezes me senti, não sou exceção nenhuma. Mas o que eu falo para vocês sempre é persistência acima de tudo. E o mais importante, gente, o recado que eu deixo para vocês assim, terem bem sedimentados na cabeça de vocês, é a segurança. Eu fiz isso com o Léo sem cuidador, porque o Léo já é praticante de acroyoga, já faz 3 anos. Eu já dou aula de acroyoga já faz quase 10 anos. Então, a gente pode se dar o luxo de fazer essas coisas sem o cuidador. Eu sei que na quarentena a gente fica isolado e às vezes a gente não tem quem cuide de nós. Mas é importante a gente sempre praticar com segurança. Então, se você tá aí isolado na sua casa, com mais gente, chama a pessoa para ajudar, entendeu? A gente pode fazer esse cuidado de uma maneira muito simples. A pessoa se portar do lado da figura, né, entre o base e o voador, e colocar as mãos embaixo, assim. Já é uma segurança, né? Na postura do trono, a pessoa está próxima ali do quadril. Na postura da baleia, funciona a mesma coisa como o front plank. A bandeja aqui embaixo. Então a gente tem uma pessoa também para orientar a gente de fora. Pode te ajudar a te falar se você está no ângulo correto de 90 graus, se você não está. Ela pode te auxiliar em tudo isso. Então, gente, é muito importante a gente praticar com um cuidado a mais. Certo? Bom, galera, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de agradecer muito a Clarissa pela oportunidade que ela me deu de mostrar um pouquinho do meu trabalho. E eu estou disponível para o que vocês quiserem me perguntar, dúvidas. Eu não entendi aquela parte, eu não entendi aquilo lá. Vocês podem me escrever aqui no canal da Clarissa. Meu Instagram, @paulo.viceconte. Eu tô lá, vocês podem me seguir, mandar uma mensagem privada. No Facebook, Paulo Viceconte. E é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aproveitado. Muito, muito, muito obrigado. Namastê. Olá, pessoal. Sou Silvia de Sete, professora de yoga e coordenadora do espaço Chandra Yoga em São Paulo. E eu agradeço de coração o convite de Clarissa Cripá para participar
do 5º Festival de Yoga em Caraguatatuba, que será online. Eu vou participar com o tema Iyengar Yoga, seus métodos e benefícios. Será no YouTube, no canal de Clarissa Cripá, no dia 21 de junho, às 18 horas. Venham, participem e compartilhem. Namastê, estamos esperando por vocês. Beijo!